Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. E hoje ele foi pensado para você que busca por autoconhecimento e queira entender como a análise transacional possa te ajudar nisso. Então hoje nós vamos falar por qual razão as pessoas buscam análise transacional, quais são os ganhos, quais são os benefícios de entender a análise transacional e colocá-la em prática. E nós também vamos explicar como aprender a análise transacional, quais são os caminhos. E hoje, novamente, aqui com o meu amigo Giancarlo Seron. Seja bem-vindo, Giancarlo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos ouvem ou nos veem. Um prazer estar aqui novamente falando sobre a análise transacional na prática. E Giancarlo, hoje vamos direto ao ponto. Já vamos explicar de uma maneira simples, resumida, bem prática, o que é a análise transacional. Então, como é que nós podemos explicar os conceitos dessa teoria do desenvolvimento humano? Bom, Luiz, nós estamos aqui há alguns podcasts, né, falando sobre análise transacional. Sim. E no início a gente sempre faz uma breve conceituação da análise transacional. A análise transacional é uma teoria desenvolvida pelo Eric Berne, 1910 a 1970. Era um psiquiatra canadense que desenvolveu a teoria baseada no conceito de estados de ego. E esses estados de ego são sistemas coerentes de pensamentos, e sentimentos que se manifestam em padrões de comportamento correspondentes. O que quer dizer isso? Então, o que quer dizer? Teoria bonita, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: por que a gente faz o que faz? Por que eu atuo de determinada maneira? O que me leva a atuar dessa maneira? Então, a teoria vem a que a gente possa compreender a personalidade humana, o nosso comportamento, o nosso agir, as nossas crenças, o que nos leva a fazer as coisas do dia a dia, da maneira que a gente faz. Então, entender esse comportamento, e aí o Eric Berne traz todo o conceito da análise transacional para que a gente possa compreender a si mesmo e, compreendendo a si mesmo, também eu possa compreender o outro. Então, é uma teoria muito prática, uma teoria que hoje conversa com todas as demais teorias. A gente visualiza na neurociência, hoje avançando, comprovando os conceitos de Eric Berne em relação aos estados de ego. É uma teoria pragmática, objetiva, ou seja, a gente vê na prática, por isso até na prática, porque ela é vivencial, ela é uma experiência que você vive, porque faz parte do comportamento. É objetiva, é simples, usa uma linguagem acessível, tanto que a gente procura aqui também deixar sempre essa linguagem da AT de forma mais acessível possível. Para quê? Para que todo mundo, e como dizia Eric Berne, até uma criança de 5 anos, possa compreender os conceitos da análise transacional. A gente possa aplicar isso de uma forma, digamos assim, prática mesmo, vivencial. Então, é uma teoria fantástica e que nos permite lidar com as situações da vida de forma construtiva. E quando você fala que a análise transacional é uma teoria potente e, de certa maneira, simples para qualquer pessoa entender, e esse era uma das ideias do Eric Berne de que ele pudesse explicar como é o funcionamento da personalidade humana de uma maneira prática e simples para qualquer pessoa, de tal forma que até uma criança aí de 9, 10 anos pudesse compreender. E a gente percebe que isso, de fato, é possível. Então, ela é simples, prática, no entanto, não é simplista. Não é? Correto. Ou seja, o fato de você olhar a simplicidade da aplicação não quer dizer que você tenha um simplismo. Não. Ela é uma teoria que tem a sua também complexidade de inter-relações, porque nós estamos falando de comportamento humano, de personalidade. Então, você tem aí a complexidade natural, de compreender isso, e aplicação em vários ramos, digamos assim, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, enfim, que
fazem aí, compõem o cenário do indivíduo, né? Então, ela é uma teoria muito rica e aí a gente consegue fazer muitas conexões com outras teorias, com outras aplicações, né? Então, ela não é uma teoria estanque também, digamos assim, ela foi criada lá em 1950, 1970, pelo Eric Berne e tal. Não, é uma teoria que foi criada, mas ela vem sendo desenvolvida e atualizada desde então. Começou com ele. Começou com ele. Né? E hoje nós temos uma série de estudos e de profissionais que dão sequência. Estudos profissionais e entidades, né? Que compõem o universo da análise transacional, trazendo aí essa questão, uma abordagem teórico-científica, porque não é uma teoria baseada em, vamos dizer assim, misticismo, não, ela é uma teoria científica, baseada no comportamento humano, provada, né? Então, há toda uma, isso que eu comentei até da neurociência, vindo comprovar conceitos, porque toda teoria, para ter força, ela precisa ser comprovada. E a gente pode dizer, com certeza, que a análise transacional é uma teoria que se comprova na prática, né? Então, ela tem uma força de comprovação científica, de estudo científico, de dar esse valor realmente para aquilo que a gente consegue observar, que é o comportamento humano, e traduzir isso numa linguagem que possa ser aplicada por qualquer um. E tanto é que ela começou lá na década de 50 e continua até hoje com os estudos e continua atual. Continua atual, e por quê? Os próprios conceitos, né? Quando a gente fala de conceitos, esse conceito é lá não, o conceito original vem de lá, mas ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo também, né? Ele vai trazendo inovações, ele vai trazendo olhares atualizados, como eu próprio falei da questão da ciência, vai trazendo essas verificações, isso vai contribuindo para atualizar esse conceito e olhar, olha, isso aqui vem disso e realmente funciona, esse conceito, ele tem a sua prática aí comprovada. Então, é uma teoria dinâmica, eu diria, né? Posso usar essa palavra dinâmica, me faz sentido, de dizer que é uma teoria que vai se atualizando, né? Conforme o próprio desenvolvimento da sociedade e das pessoas, né? E vai ajustando isso para demonstrar a sua pertinência. E para você que está nos assistindo aqui, talvez você já tenha assistido outros podcasts, ou esse seja o primeiro, então nos acompanhe, porque nós vamos trazer a partir de agora várias informações e novidades sobre análise transacional que pode te ajudar em seu autoconhecimento, a encontrar novas opções para os seus desafios. E, Giancarlo, vamos conversar agora aqui sobre a seguinte questão. De forma geral, as pessoas buscam a análise transacional para qual finalidade? Bom, Luiz, eu estava pensando nesse aspecto, o que leva as pessoas a buscarem análise transacional, ou às vezes buscarem uma metodologia, não necessariamente só análise transacional, mas buscarem uma metodologia para compreender comportamento humano. Então, compreender o comportamento humano e melhorar os seus relacionamentos, né? Interpessoais, profissionais, pais, enfim, é um dos pontos de partida, né? E aí eu estava lembrando de uma frase de mais ou menos, segundo os historiadores, aí uns 5.000 anos, né? Que vem lá de Sun Tzu, lá de Sun Tzu, né? Da arte da guerra. E ele dizia assim, não conhecer a si mesmo e não conhecer o inimigo faz com que você perca todas as batalhas. Olha. Então, lá atrás, Sun Tzu já dizia o quê? A importância do autoconhecimento. Se você vai para uma batalha, vamos colocar a batalha aqui como a nossa vida cotidiana, você vai tá numa empresa e você quer uma promoção, você quer, de repente, galgar uma carreira, mas você não se conhece, o que vai acontecer? Todas as suas tentativas serão frustradas, porque você não se conhece. Então, todas as suas batalhas serão perdidas. Se você se conhece,
e conhece o inimigo, ou conhece o outro, né? Vamos colocar o outro aqui no lugar do inimigo, e conhece o outro, todas as suas batalhas serão vitoriosas. Agora, se você se conhece e não conhece o outro, para cada vitória terá uma derrota também. Então a gente pode dizer, para você ser vitorioso, conheça a si mesmo e conheça o outro. A vitória estará garantida. Então, veja, lá atrás, Sun Tzu, na arte da guerra, já falava da importância do autoconhecimento. Tá? E isso, no exemplo que eu estou trazendo, da nossa vida cotidiana. E é assim que funciona, né? Imagine uma situação, você de repente vai para um treinamento, né? Vai fazer um treinamento, mas você não sabe direito o assunto, você não se conhece, não conhece nem o público-alvo. Então, qual é a probabilidade de algo dar errado lá, né? Ou eu vou fazer uma consultoria, vou fazer algo que eu também não conheço, não me preparei, né? Não sei como eu vou, digamos assim, reagir, e também não conheço o cliente. Qual a probabilidade disso dar errado? Então, é uma filosofia milenar, mas que tem tudo a ver com esse assunto, porque é o autoconhecimento, né, Luiz? Acho que isso é um dos pontos fundamentais, e isso nos leva a que esse autoconhecimento pessoal também nos proporcione um desenvolvimento profissional. As duas coisas, porque eu estou olhando aqui o indivíduo, né? Então, o pessoal e o profissional tá junto, não tenho como separar. Então, o que eu me conheço, tanto para a vida profissional e pessoal, eu vou levar à frente, e isso vai me dar poder, né? Consciência de transformar, entender o ambiente e agir de acordo com o ambiente, para que eu tenha sucesso naquilo que eu estou empreendendo. Olha que legal, hein, Jean Carlos? Porque a gente sempre percebe que as pessoas querem algo, querem atingir um objetivo, querem subir na carreira, mas por falta de autoconhecimento, acabam não conseguindo progredir e acabam não entendendo o porquê disso acontecer. Então, você traz ali que um dos motivos das pessoas buscarem análise transacional é o autoconhecimento, outro o crescimento profissional, né? E também tem aqueles profissionais, Jean Carlos, que buscam a análise transacional para ajudar no seu trabalho profissional, né? Que são ali os psicólogos, são os administradores, o pessoal da área de educação, que a análise transacional também é uma ferramenta potente para isso, no sentido da pessoa primeiro se conhecer, entender como é o funcionamento dela a partir da análise transacional e também se aperfeiçoar nos conceitos da AT para utilizar profissionalmente. Por exemplo, um psicólogo que tem a sua formação normal, já está trabalhando nessa área e consegue incluir a análise transacional nas suas estratégias de conduções terapêuticas, por exemplo, tem mais potência nos resultados, né? Ou aquele professor que tem os desafios em sala de aula e que, novamente, se conhece e usa a análise transacional para entender o que acontece em sala de aula e perceber como fazer essas intervenções, acaba sendo mais potente também. E no outro ponto, que é o nosso caso, e o meu caso, o seu, enfim, onde nós fomos buscar a análise transacional para nos conhecer e nos ajudar a conduzir treinamentos e fazer intervenções no ambiente organizacional. Então, olha só que interessante, né? Então, a busca pela análise transacional é tanto para o autoconhecimento, mas também para utilizá-la profissionalmente na área de atuação, seja na área da psicoterapia, na área educacional ou também na área organizacional. O que me lembra, Luiz, isso que está falando é assim, a gente chega em determinados momentos, situações de trabalho, situações da vida, que se diz, espera aí, será que eu estou fazendo certo? Está acontecendo tal coisa, né? Há algo que está ocorrendo. Será que eu estou fazendo certo? Será que tem algo a ver comigo? Então, você parte de uma reflexão do seu comportamento. Espera aí, por que isso está acontecendo? É a segunda vez? É a terceira vez? Há um padrão repetitivo, né?
E aí eu preciso olhar, peraí, mas se está repetindo, o que eu estou fazendo de errado, né? Ou o que eu estou fazendo de forma inadequada, vamos colocar assim. Então, eu penso que esse autoconhecimento vai potencializar o profissional, porque eu vou conseguir melhorar, né, o meu desempenho profissional na educação, né? Tem uma linha na área educacional, na clínica, na psicologia clínica, que é também um dos ramos da análise transacional, organizacional, ou seja, eu como gestor, como líder, como consultor, como alguém que faz uma intervenção em uma organização, eu vou melhorar minha comunicação, entender jogos, entender todos os aspectos que estão embutidos dentro de um relacionamento humano e como é que isso impacta em mim, na minha forma de atuação e no outro. E olha, aí o que acontece, Luiz? Eu tenho um ganho de autenticidade, de transparência, de consciência, de comunicação, enfim. Eu vou potencializar tudo isso. Então, quer dizer, são vários ganhos. São vários ganhos. Das pessoas que buscam a análise transacional, tanto para autoconhecimento como para aplicação profissional. Então, Giancarlo, o que você acha de nós especificarmos, e você já deu o início nisso, de nós especificarmos os ganhos que qualquer pessoa pode ter ao conhecer a análise transacional e aplicá-la na prática? O que a gente poderia dizer para quem está nos assistindo? Olha, eu penso que um dos ganhos, né, se posso dizer assim, é que você ter consciência de escolha. Né? Ou seja, eu posso escolher agir ou não agir, estar ou não estar, né? Mas eu conhecendo como as coisas funcionam, o meu funcionamento e do outro, eu posso ter essa consciência de escolha. Né? O que é essa consciência de escolha? Eu vou tentar traduzir, né, Luiz? Assim, eu tenho uma demanda de trabalho. Olha, alguém me convida para fazer determinado trabalho, processo. Eu conhecendo a pessoa e me conhecendo, eu posso escolher ir ou não. Porque eu consigo perceber se isso vai funcionar ou não. Eu não vou num padrão automático. Eu consigo fazer essa leitura, né, dos comportamentos. Porque será que vai dar certo lá na frente? Por que eu digo o poder da escolha? Porque muitas vezes, e a gente já vê que, vou colocar exemplos práticos de consultoria. Aquela empresa é o 10º consultor que passa por aquela empresa e a empresa não muda. Então, será que eu não vou ser mais um? Onde é que está o problema ali? Será que eu vou conseguir contribuir? Ou a pessoa está lá só para ser mais o 11º e dizer, realmente, ninguém pode me ajudar, né? Então, entrar num processo de script lá, pessoal, e dizer, não, viu? Ninguém me ajuda, ninguém tem capacidade de me ajudar. E aí desqualifica todos os demais. É um poder de escolha. Se eu sou consciente disso, eu posso dizer se eu quero participar desse processo ou não. Ou se vai participar utilizando opções que são válidas para fazer a intervenção adequada. Exatamente. E consciente que pode dizer, olha, não vai funcionar, por isso, agradeço, né? Mas você tem essa consciência de escolha. Você vai tomar decisões, então, baseadas em dados e fatos. Então, você está olhando a realidade, o aqui e agora, né? Isso é um ganho que você tem. Você não está pensando, não, porque lá atrás, lá atrás era assim, não, ou lá na frente, não. O agora, como é que a gente pode resolver agora? Porque a nossa vida é esse momento, é esse minuto. Tomar decisão baseada em dados e fatos, na realidade, né? E isso me libera também, penso que outro ganho, Luiz, essa consciência é energia, né? É um potencial para criatividade e produtividade, porque eu não vou entrar em qualquer jogo, eu não vou, né, se eu posso escolher, eu não quero entrar nisso, eu vou, né, me preservar, vou conseguir usar esse potencial que eu tenho, essa criatividade, essa produtividade, para algo mais construtivo, me liberta isso também. Assim, meus relacionamentos vão se tornar mais digamos assim, mais autênticos, né? Na medida em que a nossa relação é mais aberta, mais franca, mais honesta, mais transparente. Nossa comunicação permite isso, a um grau de confiança maior. Então, eu consigo ter uma espontaneidade, ter um jeito de atuar
quem eu sou, ser quem eu sou. E isso traz ganhos, né, de relacionamento pessoal, relacionamento profissional, faz com que a gente possa realmente viver de forma mais tranquila. Sendo quem você é, não precisa usar máscara, não precisa usar disfarce, não precisa você ficar com aquele peso todo de tentar demonstrar para uma sociedade que você não é. Então, acho que isso é um ganho fantástico que você tem, né? Olha só, Giancarlo, os ganhos que qualquer pessoa pode ter, né, independente de classe social, independente do que a pessoa faz, conhecendo a análise transacional que vai dar esse suporte para o autoconhecimento. Né? E até complementando o que você fala em relação às opções, né, as escolhas, melhor dizendo, então, o que eu percebo também de benefícios quando uma pessoa tem autoconhecimento e que conhece sobre análise transacional. Vamos voltar um pouquinho para o passado. Então, os principais aspectos do funcionamento da personalidade humana, do nosso jeitão de ser, qual é a base deles? É a infância. E lá na infância, qualquer criança, nós fomos criança também, nós fomos ali entendendo os comportamentos que davam certo ali com os nossos pais, com as pessoas mais velhas, ou seja, com as figuras de autoridade, e aprendemos alguns padrões de comportamentos. E a pergunta é a seguinte: será que agora, na fase adulta, na vida adulta, esses comportamentos são adequados para o momento de vida que o indivíduo está vivendo? E é aí que vem o autoconhecimento, no que você fala das escolhas. Porque, opa, calma aí, eu aprendi lá na infância que quando eu queria alguma coisa, era só fazer uma birra que eu conseguia algo. Agora, na fase adulta, a pessoa pode ter aprendido a fazer uma birra mais elaborada numa versão adulta e continua repetindo esse padrão de comportamento da mesma maneira que fazia lá quando era criança, entrando em conflitos interpessoais, enfim, com vários comportamentos disfuncionais, sem se dar conta disso. Então, quando ela tem a oportunidade de conhecer uma ferramenta do desenvolvimento humano potente e que ajuda ela a entender, opa, por que o comportamento dela é dessa forma, então ela consegue ter escolhas e opções para lidar de uma outra maneira coerente com o aqui e agora, ou seja, de acordo com o que o momento está pedindo. Correto, Luiz. Sempre falando, eu lembrando aqui a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, né? Na verdade, eu não nasci assim, né? E nem vou ser sempre assim. Ao contrário, né? Entender que eu nasci de um jeito, né? E o meio, o aprendizado, né? Foi me trazendo crenças, vou colocar aqui como crenças, muitas vezes limitantes. Então, eu acredito que é isso. Mas isso é uma crença minha, porque lá atrás, então, né? A gente amarrava cachorro com linguiça, né? Aquelas conversas. E assim, eu vou acreditando, mas isso era lá atrás. A realidade era uma, o momento era outro. Talvez algo serviu lá atrás para alguém, mas nós estamos a olhar dados da realidade. Por isso que a gente olha aqui agora. Né? Será que essa crença faz sentido? E outra, se isso está se repetindo, algumas questões se repetem, será que essa crença não é hora de revê-la? Porque ela está me conduzindo a resultados inadequados, a conflitos, né? A má gestão, a problemas que eu não vou, digamos assim, se continuar nessa roda, não vão ser resolvidos, né? Então, e nesse caso, a pessoa só consegue resolver essas questões de aprendizados lá do passado que não fazem mais sentido no aqui e agora, parando e buscando alternativas para se conhecer. Então, olha só a potência do autoconhecimento a partir de uma ferramenta eficaz que é a análise transacional. E a análise transacional vai te proporcionar, só para encerrar aqui, você olhar vários aspectos, né? Porque não é só uma coisa, só estados de ego,
são várias outras, digamos, pontos dentro da análise transacional, como compreender, sim, os estados de ego, compreender a posição existencial em que você atua, né, o teu roteiro de vida, os teus jogos preferidos, porque nós temos nossos jogos preferidos, né, inconscientes, mas temos. Pode gerar conflito? Que gera conflito, que gera uma série de questões disfuncionais. Nós temos as carícias, a ausência, a economia de carícias, né, o reconhecimento, o feedback. Então, várias ferramentas aí, a educação emocional, e várias questões que estão dentro da análise transacional. Então, são digamos assim, análise, quando a gente fala análise transacional, a gente está falando de tudo isso dentro, né? Então, são vários instrumentos, são né? Vários instrumentos. E que mais adiante, quando nós vamos falar hoje sobre como aprender sobre análise transacional. E aí nós vamos especificar um pouco mais desses instrumentos, como que a gente ensina eles na prática. Agora, Giancarlo, o que é que nós poderíamos dizer? Vamos pensar assim, ó. Uma pessoa que tem zero autoconhecimento, não sei se poderíamos dizer zero, mas que tem pouco autoconhecimento, e uma pessoa que tem autoconhecimento a partir da análise transacional. Quando a gente percebe elas lá na prática, ou no trabalho, ou na família, o que nós conseguimos perceber de diferenças de quem aplica a ter na prática e de quem não tem esse conhecimento? Bom, a gente está falando de comportamento visível, né? O fenômeno do comportamento. A análise transacional vai olhar o fenômeno baseado no comportamento. Então, a gente vai identificar quando alguém está mais aplicando esses conceitos da análise transacional nos comportamentos dela, né, Luiz? É isso que você está trazendo. E que comportamentos a gente pode olhar? Acho que essa é a tua pergunta, isso aí. Né? Então, eu penso que a gente pode identificar aquela pessoa que tem a percepção de si, então ela já não se coloca como vítima, não começa a não culpar os outros, ela assume a responsabilidade, ela entende o que é a responsabilidade dela. Entende qual é a questão dela e a questão dela, do outro. E a questão do outro. Então, o que é meu e o que é seu, né? Então, onde é que existe a responsabilidade sem ficar se fazendo de vítima ou culpando alguém, né? Aí, saindo um pouco do triângulo dramático, né? Sempre como vítima, porque alguém me fez isso, alguém falou isso, então eu sou coitadinho. Uma pessoa sabe a sua posição, se entende, né? Percebe aí o seu papel, a sua responsabilidade, tem clareza na sua comunicação, né? Até a linguagem, a forma de comunicação é diferenciada, é uma linguagem mais direta, mais objetiva, sem subterfúgios, né? Evita na sua linguagem que haja outras interpretações, né? Aquela coisa, você entendeu, né? Entendeu o quê? Entendeu o quê, né? Não, vamos ser direto, vamos ser honesto, ter uma linguagem mais honesta, uma linguagem não violenta. Procuro utilizar também esse conceito dentro, porque eu estou despertando no outro, nessa transação, que é a comunicação, evitar que, trazer a pessoa para o adulto dela, né? Então, trazer sempre para a conversa do adulto, no momento certo, ou melhor, usar o estado de ego adequado para a conversa do adulto, quando vai a conversa do estado de ego pai, do estado de ego criança, né? Saber se colocar, então, nesses momentos, uma comunicação mais assertiva, de acordo com o momento. Também é uma forma de você observar o quanto essa pessoa está praticando o conceito da análise transacional, né? A facilidade ou abertura para feedback, para reconhecimento, né? Entender as próprias emoções, as emoções do outro, fazer um reconhecimento positivo, né? Dar um feedback construtivo, também há outros comportamentos que a gente consegue observar. E, ao mesmo tempo, penso que tem aí alguns aspectos de permissão, né? Se permite, né, experimentar situações novas, no sentido de aprender coisas diferentes, novas, se permite, digamos assim, cuidar de si mesmo e cuidar do outro, se permite
cria um ambiente protegido, ele entende os conceitos de permissão, proteção e potência, potencializa, né, a si e o outro também, no sentido construtivo do seu trabalho, da sua personalidade. Penso que são alguns comportamentos que a gente pode observar. Alguns, são vários, né? Olha a quantidade de comportamentos que você traz aqui, que fica super visível. Porque daqui a pouco as pessoas começam a perceber que, olha, tal pessoa ali tem um comportamento diferente, é um comportamento bom, consegue lidar de uma maneira adequada com os desafios, conversar de forma assertiva. O que tem de diferente nessa pessoa? E aí, quando nós vamos ver, é uma pessoa que tem autoconhecimento, a partir da análise transacional e que está consciente. E eu percebo, Giancarlo, um outro ponto de comportamento perceptivo, ou que vai levar a esse comportamento, de pessoas que possuem um entendimento da análise transacional, é quando elas têm consciência do que está acontecendo no aqui e agora e se perguntam o que é adequado e conveniente fazer neste momento, no aqui e agora. Então, isso indica que a pessoa está presente, entendendo o que está acontecendo, para o quê? Escolher ou a maneira de se comportar, ou de falar, ou a decisão coerente com o aqui e agora. Por quê? Quando não há esse conhecimento, aí volta naquilo que nós falamos antes. A pessoa, talvez de uma maneira impulsiva, vai reagir à situação de acordo com o que ela aprendeu lá no passado, e que não é coerente nesse momento, né? E na análise transacional, a gente chama isso de autonomia, né? Onde a pessoa, está livre lá das crenças e dos aprendizados lá do passado que não fazem mais sentido para o aqui e agora, e toma decisões assertivas com aqui e agora. Porque, veja só, numa questão de relacionamento interpessoal, dependendo, aconteceu um conflito ou uma possibilidade de conflito, onde a pessoa, falando popular, o sangue esquenta, e dá vontade de falar alguma coisa mas que a pessoa se pergunta, não, isso não é adequado falar agora, porque se eu falar isso, vai complicar mais ainda a situação. Então, calma aí, o que é adequado e conveniente fazer neste momento para resolver a situação e não para complicar. Então. Você trouxe um exemplo aí bacana, que é aquela situação assim, surge um conflito e a pessoa, naquele momento, ela vai falar tudo aquilo que ela não falou, né? Sei lá, foi guardando lá 1 ano, 2 anos, 10 anos. E aí ela despeja aquilo naquele momento, todo momento de raiva, momento de impulso, né? E aí é visível quando você aplica o onomatopeia, porque assim, primeiro, por que você está guardando isso? Né? Quando você tem algo que te incomoda, e você tem aí a espontaneidade, você tem autonomia, autenticidade, você vai conversar com a pessoa e vai resolver já, digamos, de imediato, né? Você não vai ficar guardando isso. Você vai ouvir o outro e dizer o que é meu e o que é seu dessa fala. Para poder o quê? Poder dar uma resposta assertiva também. E nesse ouvir, você está no aqui e agora, porque você está prestando atenção no outro. Você não está lá imaginando, não, você está olhando para a pessoa, você está entendendo ela, praticando empatia, né? E entendendo o que é dela e o que é teu, para que você possa, se for o momento, dar um feedback, né? Dar uma resposta de acordo com o momento, adequada. Então, você observa isso nitidamente. Então, me fez lembrar aquela coisa, quando a gente guarda, muitas pessoas ficam com raiva e aí despejam, falam coisas que talvez, como você falou, não é o momento, e pode ser ditas de outra forma. Sim. Né? Às vezes de uma forma mais amorosa, de uma forma que coloque o teu ponto de vista, mas sem ferir o outro. Porque aí quando você está magoando o outro, em vez de você estar resolvendo um problema, você está criando outro. Né? Pois então. E aí é uma bola de neve. Então voltamos para o autoconhecimento, né? Voltamos para as ferramentas. Então, como a análise transacional pode potencializar, né, a condução disso, que não só pessoal, mas também profissional. Porque você está dentro de uma empresa e acontece uma situação dessa.
né? Isso tem as suas repercussões também profissionais. Então, você conhecendo a ferramenta, sabendo trabalhar, fazendo esse manejo, né, e experimentando e se colocando em prática os conceitos da AT, vai te dar um desempenho muito diferenciado. Lembrando assim que nós conversando dessa maneira, parece que há uma perfeição no comportamento a partir do momento que a pessoa tem um entendimento da análise transacional. E não, porque essa situação, pegando esse exemplo que você falou, que pode ser uma situação disfuncional da pessoa despejar todas as mágoas dela de vários anos naquele momento, que não é adequado. Pode ser que uma pessoa, mesmo conhecendo a análise transacional, possa fazer isso num determinado momento. No entanto, a análise transacional ajuda a pessoa a ter consciência disso e ela para pensar da seguinte forma: opa, dei uma escorregada aqui. O que é adequado eu fazer agora para retomar essa situação, resolver essa dificuldade no relacionamento ali gerada pela própria pessoa. A situação, e é muito pertinente você estar trazendo, porque assim, a gente está falando de uma ferramenta muito boa, que traz todo um desempenho diferenciado, mas nós não estamos falando de perfeição. Né? Quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de erro. A gente vai errar. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente esteja centralizado, focado, a gente vai cometer erros. Até porque o erro é uma forma de aprendizado, né? A gente tem que ter, o erro não é, viu, olha lá, você falou uma coisa e fez outra, né? Então, assim, aquelas falam, casa de ferreiro, espeto de pau, não. É normal, nós somos humanos, nós vamos errar, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, em algum momento, nós vamos ter o ponto cego. Né? Acaba tendo, nós não conseguimos ter o domínio total. Né? E aí é importante que alguém vai dizer assim, Luiz, vem cá, Jean, vem cá, posso te dar um feedback? Olha, aquela situação. Por quê? Porque existe um ponto cego em que eu não me percebi, mas o outro percebeu o meu comportamento. E quando ele faz esse feedback, ele está me ajudando a olhar esse ponto cego que eu desconhecia. Né? Sim. E é isso me lembrando aqui da janela de Johari, que nós já comentamos em algum dos nossos podcasts, né? E isso permite que eu faça esse realinhamento e olha, é verdade, tome consciência desse comportamento para poder mudar e evoluir. Então, Giancarlo, até complementando o que você está trazendo, o que é que eu percebo sobre esse tema que nós estamos conversando? Infelizmente, uma boa parte da população vai passar uma vida inteira repetindo padrões de comportamentos que não fazem ela dar certo na vida, sem se dar conta disso. Por quê? Por não ter tido a oportunidade de terem acesso a uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu acho que isso foi até uma das razões do Eric Berne, lá na década de 50, divulgar a análise transacional, de criar essa teoria do desenvolvimento humano, para que mais pessoas pudessem ter acesso a como é o funcionamento da personalidade humana. Para o quê? Para entender aqueles comportamentos que fazem elas darem certo na vida e aqueles que, mesmo a pessoa querendo dar certo na vida, vai impedi-la. Né? Então, o que é que nós poderíamos dizer, Giancarlo, das consequências? O que acontece com uma pessoa que não possui autoconhecimento, que não conhece sobre o seu próprio funcionamento? Como é que a gente percebe a consequência ao longo da vida de uma pessoa em relação a isso, Giancarlo? Uma das coisas que você estava falando e me deu aqui um insight e que o Eric Berne, na teoria, ele procurava olhar o seguinte: muito dos comportamentos ali, então, são padrões repetitivos, muitas vezes destrutivos, né? Ou seja, a pessoa faz com que isso não cause bem para ela, mas é o modo que ela encontrou de sobreviver, né? Porque a gente está falando de sobrevivência, é o modo que cada um de nós encontrou para sobreviver. Não está errado, não estamos falando que está errado, né? É o modo que cada um achou para sobreviver.
E aí entra a teoria do Bernie para que a gente possa mudar, se tornar isso mais consciente e eliminar esses padrões destrutivos. Eu lembrei quando você estava falando da simbiose, né? Simbiose negativa. Às vezes as pessoas se tornam dependentes dos outros, né? E ela não tem consciência de que ela está vivendo na dependência. O outro que decide para ela, tudo é culpa do outro, tudo está no outro, né? E a vitimização, a simbiose, de dependência, vai criando uma relação dependente. Então, as coisas só acontecem se o outro fizer, né? Então, crenças limitantes, a desqualificação, vou desqualificar, eu me desqualifico, acho que eu não sou competente, eu não tenho capacidade, mas acho que você também não tem, então desqualifica o outro também. Então, a gente comentou em até um episódio falando sobre questões de ambiente, né? O próprio ambiente de trabalho, o ambiente familiar fica tóxico, né? É um ambiente de baixa autoestima, né? Numa empresa tem alta rotatividade de equipe, tem baixa produtividade. Então, você veja, há repercussões, há consequências assim, do autoconhecimento, né? Que eu digo que vai na esfera pessoal e profissional. Olha só, e Giancarlo, nós estamos no momento da humanidade que tem muito conhecimento disponível e, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a essa informação ou talvez não dão a atenção necessária a isso, ou nem percebem a importância, mas perceba a consequência que isso gera ao longo da vida de uma pessoa justamente por não possuir autoconhecimento. Tá? E agora, para quem está nos assistindo aqui, vou lançar um desafio para você, Giancarlo, para nós dois aqui. Como que nós explicaríamos de uma maneira bem simples um dos instrumentos da análise transacional? Para quem? Vamos imaginar que alguém que não conhece até ainda e queira saber. Bom, vocês estão falando de análise transacional, mas na prática, como que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre o funcionamento da personalidade humana já pode ter uma noção do seu comportamento a partir da análise transacional? O que você acha de nós explicarmos aqui sobre os estados de ego, de uma maneira bem resumida, de forma que quem está nos assistindo entenda? Ok. Vamos pensar nos estados de ego, então. Então, a Bernie, ele trouxe o aspecto dos estados de ego. E ele conceituou 3 estados de ego nessa análise, né? O estado de ego pai, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. 3 estados de ego. Então, acompanhe, são 3 estados de ego. Né? Pai, o adulto e a criança. E o que representa o estado de ego pai? O estado de ego pai representa os conceitos, né? As crenças que foram passadas pelos nossos pais ou figuras de autoridade. Então, olha, se você não acordar cedo, você não vai ter sucesso na vida. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Olha, se você não se dedicar, não economizar, você não vai ter nada. Então, são conceitos, são crenças que foram passadas na nossa infância, né? Enquanto a gente era lá, como diz Bernie, até os 6 anos de idade, né? Que é o período que ele entende aí, que a gente consolida essas informações, esses conceitos. Então, essas crenças, esses valores, esses conceitos foram internalizados pela nossa criança, né? Pelos nossos pais, por isso a figura de autoridade, né? O nosso estado de ego pai. Bom, então assim, então 3 estados de ego. Então são 3 pontos vamos dizer assim, 3 blocos em relação ao funcionamento da personalidade humana, que cada um deles tem um conteúdo. Então, o primeiro, o estado de ego pai, onde estão as crenças e valores. O próximo. Vou falar do estado de ego criança, né? Então, o estado de ego criança representa a experiência que a criança teve em relação a esses valores, esses conceitos, essas crenças,
que foram passadas pelo estado de ego pai. Como é que eu vivenciei isso? Quais sentimentos eu construí quais emoções estão presentes, melhor dizendo, emoções que construíram esse sentimento lá, essa experiência. Então, a criança são as experiências aprendidas na nossa infância em relação a todos esses conceitos. Muito bem. É verdade, se eu não fizer isso, eu vou vou apanhar, vai acontecer isso, né? Então, esse aprendizado foi consolidado no estado de ego criança. Então, a criança representa a criatividade, o quanto a gente pode ser espontâneo. Olha, não chora, hein, moleque? Você não engole o choro. A experiência que a criança teve. Então, eu não posso expressar minhas emoções. Não é permitido. Então, ela não tem permissão e ela cresce achando que isso é uma fraqueza, que ela não pode, né, expressar suas emoções, seus sentimentos. Então, a sua espontaneidade, a sua criatividade, ela fica mais reprimidinha ali, né? Bom, então, vamos lá, ó. Você que está nos acompanhando. Primeiro, estado de ego pai, crenças e valores. Segundo, estado de ego criança, que é onde estão os sentimentos. E o terceiro, Giancarlo? Bom, o terceiro é o estado de ego adulto. Né? E o estado de ego adulto, ele é, como dizia Bernie, na época, né, ele dizia assim, é o nosso computador, né, que é onde o estado de ego que processa essas informações, né, analisa os dados e fatos e traz para o presente. Então é assim, lá atrás, essa situação aqui me lembra, lá atrás, aqui, então, se eu não tenho, a gente estava falando isso resolvido, não, se alguém agiu assim, agora aqui comigo, no presente, e isso me lembra lá, eu trago aquele comportamento aprendido aqui na infância, no presente. Então, o estado de ego adulto vai fazer esse processamento dos dados e fatos, né, do que está acontecendo, para trazer para o aqui e agora. E que faz esse contato com aqui e agora também. Com aqui e agora, né? Então, ele vai processar as informações do agora, né? Que estão acontecendo com as informações do pai e da criança, se é conveniente ou não, e traz. Bom, então, vamos lá. Então, nós temos, aí na sequência que a gente ensina na análise transacional, o primeiro estado de ego é o pai, onde estão as crenças e valores. Na sequência da T. Segundo, é o estado de ego adulto, que é o que processa os dados da realidade e faz contato com o que está acontecendo aqui agora. E o terceiro é o estado de ego criança, onde estão os sentimentos. Agora, por que é importante saber sobre os estados de ego, Giancarlo? Qual que é a vantagem de ter esse conhecimento? Então, e aí? Qual a vantagem? Então, o que significa na prática? Então, pensa o seguinte, olhando o seu comportamento, ou de alguém, você conhece alguém que se comporta, às vezes, mais como uma criança? Sim, né? Sim. Que tem aquele comportamento mais brincalhão, vive brincando, leva tudo tudo é diversão, não tem compromisso. Então, qual é o estado de ego predominante no teu relacionamento? O estado de ego criança. É criança? Ou é aquela pessoa que mais... Não, porque isso aqui é o correto, esses são os valores, essas são as normas, ele trabalha mais com norma, com valores, com questões, digamos assim, do pai, do estado de ego pai. Então, o estado de ego pai é mais presente, né? Então, é o estado de ego predominante, é o pai? Então, vamos lá. Então, vamos pensar. A partir do que você está falando... Cada pessoa aprendeu, em algum momento da vida, a utilizar com mais frequência, um desses três estados de ego. Então, aquela pessoa que utiliza com mais frequência o estado de ego criança, que é mais brincalhona e tal, e usa pouco o estado de ego pai, que é onde estão os limites, então pode ser alguém que não tem limites, toma decisões precipitadas, impulsivas, e já aquele que é mais acostumado a utilizar o estado de ego pai, que é muito de falar regras, isso pode, isso não pode, pode ter o estado de ego criança, mais pequenininho ali, Sim. Aí a pessoa não se diverte, não dá risada e acaba não deixando a criatividade vir. Você falando isso, me lembra aquela frase assim, tá dando tanta risada e no final vai chorar, que é a crença, né, que o pai tinha
de que você não pode se divertir porque no final vai acabar em choro. Então, deixa eu ficar quieto, me conter, que eu não posso demonstrar expressar a minha emoção. Tem os ditados, né, que a gente acaba lembrando, que acabam as pessoas vivendo isso, né? Então, quer dizer que uma das vantagens seria a pessoa ter esse entendimento dos conteúdos que estão presentes em cada estado de ego dela, entender qual o estado de ego que ela utiliza com mais frequência e, nas situações do dia a dia, se perguntar, tá, nesse momento aqui que eu estou vivenciando, é mais adequado utilizar o estado de ego pai, adulto ou criança? Por quê? Dependendo é o momento de se divertir, de comemorar alguma coisa, mas quem tem um estado de ego pai muito forte acaba perdendo esse momento. Perfeito. Ou aquele que utiliza com frequência o estado de ego criança, pode frequentemente tomar decisões impulsivas ou ter um comportamento inadequado. Por exemplo, contar uma piada ali numa hora que não é conveniente. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento dos 3 estados de ego, ela sabe, opa, calma aí, eu já sei que eu sou mais brincalhona, então deixa eu ficar de olho aqui nesse momento aqui, talvez esse não seja o momento de contar a piada que eu esteja querendo ali dizer para as momento pessoas. Que você precisa dar limite e você é mais permissivo. Então, você não está, digamos, o estado de ego, não, você está usando ali, deixando isso acontecer, né? O estado de ego mais criança, deixar rolar e vamos, vida que segue. E a ideia é o quê? É você ter o adulto integrado. O que é o adulto integrado? É você utilizar o estado de ego, né, adequado para aquele momento, que é isso que você está falando. Nosso adulto integrado. O adulto está integrado na nossa criança, é o nosso pai. Que faz contato com aqui agora. Que faz contato com a realidade. Diz, não, isso aí é lá passado. O nosso presente é isso. Então, o comportamento que nós temos que ter atualizando essa crença, esses valores, é esse. Então, é utilizar o nosso adulto integrado. Porque não tem um estado de ego melhor que o outro, né? Não existe o saudável é utilizar os 3. O melhor é o pai, o melhor que... Não existe isso. Existe o adulto integrado utilizando o estado de ego mais adequado à situação. Muito bem. Esse é o desafio do aprendizado da análise transacional. Então, você que está nos assistindo aqui, esse instrumento chamado estados de ego é um dos instrumentos da análise transacional. É claro que nós aqui de uma maneira bem rápida explicamos para você e existem vários outros instrumentos da análise transacional que ajudam a qualquer pessoa a ampliar o autoconhecimento, a ter mais opções para as situações do dia a dia. E, Giancarlo, nesse momento quase final do nosso podcast, quem está nos assistindo deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para aprender isso? Como é que eu incorporo os comportamentos da análise transacional na minha rotina, no meu trabalho? Qual é o caminho, então, para alguém aprender sobre análise transacional? Bom, nós temos alguns caminhos, né? Então, como eu comentei, a análise transacional ela é uma metodologia hoje muito difundida, né? Então, a gente tem no Brasil a UNAT, a União Nacional de Analistas Transacionais. Nós temos na América Latina a ALAT, a Associação Latino-Americana de Analistas Transacionais. E temos o ITAA, que é o Instituto, né, Americano de Análise Transacional. Então, você vê, nós estamos falando de 3 continentes aí já, fora, Europa, para cada país e continente, nós temos... É uma teoria conhecida a nível mundial. A nível mundial, disseminada em todos os países e alinhadas, ou seja, o conceito que a gente tem de análise transacional hoje, nós estamos falando, aqui é o mesmo que é da LAT, é o mesmo que está sendo aplicado no ITAA, enfim, há uma uniformização, uma padronização, até para que os conceitos, os profissionais que estejam aplicando, todos estejam falando a mesma língua, né? E aí, essa língua é falada onde, né? Ou seja, como é que eu aprendo? Eu aprendo leitura de livros, né? Eric Berne, para começar, Os Jogos da Vida, né? O que você diz depois de dizer olá, que são as leituras básicas, digamos assim, iniciais da análise transacional, para entender lá nos Jogos da Vida. Berne vai falar dos jogos, nós tivemos aí um podcast falando sobre jogos, né, Luiz?
e muito rico e muito importante entender quais são os jogos que nós vivenciamos. O que a gente diz depois de dizer olá, vai falar do processo de comunicação, né, das transações. São 2 livros aí, por exemplo, básicos, que eu posso citar. No próprio site da UNAT, a gente vai ter outros livros, até então, deixei alguns livrinhos aqui. Prêmios Eric Berne, você vai encontrar lá na lojinha da UNAT vários livros aí, que vão ajudar você a ter essa informação. E, importante, nós também temos cursos, né? Nós temos o curso de AT 101, Análise Transacional 101. Então esse é um ponto que talvez quem esteja nos assistindo esteja interessado. Como é que se faz, qual é o caminho para participar de um curso sobre análise transacional, Giancarlo? O curso de AT 101, ele vai dar um curso de entre 12 a 16 horas, né? Presencial ou online, que você vai participar e vai entender esses conceitos básicos da análise transacional que nós estamos falando. O que é um estado de ego, uma análise estrutural, uma análise funcional, rapidamente, quais são as patologias, o que são jogos, o que é posição existencial, o que é script de vida. Então, você vai entender, de uma forma simplificada, básica, né, esses conceitos, para você já poder utilizar de forma básica esses conceitos na sua vida. E esse treinamento, ele é indicado para quem? Tem alguma restrição ou qualquer pessoa pode participar, Giancarlo? Olha, qualquer pessoa interessada no seu autodesenvolvimento, no desenvolvimento de suas capacidades profissionais e pessoais, pode fazer o treinamento 101. Ele é aberto a qualquer profissional, seja da área educacional, seja da área organizacional, seja da área clínica, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, eu diria, né? Opa, esse é um... Quem trabalha com pessoas, nós lidamos com pessoas. Eu estou num atendimento lá de uma empresa, eu tenho que lidar com pessoas o dia todo. Como é que eu posso melhorar esse meu atendimento, entender as pessoas, o que vem ali, o que é meu, o que é delas, etc. Eu estou na gestão de uma equipe, eu sou um professor, eu sou um líder, um gestor. Então, a aplicação é para quem lida com pessoas. E nós lidamos com pessoas, então eu entendo que qualquer pessoa que busque o seu autodesenvolvimento, que quer melhorar o seu desempenho pessoal, né, nos seus relacionamentos e profissional, pode fazer aqui o curso do AT 101. Então, quer dizer, esse é um curso inicial para quem quer aprender sobre análise transacional e não há restrição de público. Qualquer pessoa que queira ou que busque sobre autoconhecimento e que queira entender os instrumentos iniciais da análise transacional pode participar dessa capacitação. E começa com o 101. Com uma formação mais aprofundada, mais voltada a um desempenho mais profissional, aí nós temos o 102, o 202, né? O curso de análise transacional 202, que é a formação do analista transacional. Que aí é para uso profissional. Aí é uso profissional. Então, eu quero usar isso na minha prática profissional. Eu como um psicólogo, eu como um psicoterapeuta, eu quero me aperfeiçoar nessa ferramenta. Então, eu vou fazer uma formação de 202 para a área clínica. Aí eu quero trabalhar como eu sou um gestor, eu sou trabalho numa organização, eu quero utilizar essas ferramentas para desenvolvimento profissional na minha organização. Eu vou fazer um curso de análise transacional com foco organizacional. Eu quero na educação, então eu também tenho a formação de analista transacional na educação. Então eu posso, e aonde eu vou, né, no 202, aí explorar com profundidade, né, todos esses conceitos. Então, assim, o passo inicial para quem quer participar de uma capacitação sobre análise transacional, o ponto de partida é o curso introdutório de análise transacional chamado AT 101. AT 101. Depois que a pessoa conhece a teoria e quer se aprofundar, aí tem a formação 202, né? Agora, assim, então,
quem está nos assistindo não participou ainda do AT 101, como é que faz para se inscrever? Até porque há outro ponto, né? Como é que você faz para se inscrever? Então, o curso AT 101, ele é aplicado por profissionais certificados pela UNAT Brasil, Isso. que é o nosso caso. Então, tanto eu, Luiz Tiradentes, Giancarlo Seron, aplicamos esse treinamento. Então, o AT 101 então, é muito importante para você que está nos assistindo aqui, de quando for escolher, não, quero aprender sobre análise transacional, aprenda com um profissional certificado pela UNAT Brasil. Agora, quem quer participar conosco aqui, está assistindo um podcast e fala, poxa, eu quero participar de uma capacitação online ou presencial, tanto com o Luiz Tiradentes quanto com o Giancarlo Seron. Como que faz para nos encontrar, Giancarlo? Acessa o nosso site aqui, o nosso podcast, lá tem as informações, nosso WhatsApp, tem contato conosco via WhatsApp, via Instagram, via YouTube, né? E acessa lá as informações a respeito dos nossos treinamentos aí de análise transacional. Né, então, ou na descrição do vídeo, ou em algum outro link aqui, você vai nos encontrar. Vai nos encontrar. Você lembra, Giancarlo Seron e Luiz Tiradentes. Eu busco na internet lá que vocês vão nos encontrar também. E ponto importante, Luiz, né? O curso de AT 101, ele é reconhecido pela UNAT. Então, para que ele seja reconhecido, você vai receber um certificado com um selinho, você vai fazer o curso, vai ter um certificado emitido pela UNAT, com o selinho da UNAT. Por quê? Porque ele tem que ser feito, ele tem que ser promovido pelo profissional, como você falou, certificado. Né? Ele tem validade. Sim. Por quê? Você quer fazer da continuidade depois no 202. Você precisa ter o curso 101, mas o 101 validado pela UNAT. Pela UNAT. Então tem que, assim, participe de um AT 101 de profissionais certificados pela UNAT Brasil. Então, porque há uma seriedade muito grande em ensinar análise transacional por profissionais capacitados e experientes nessa área. E por profissionais que estão sempre em desenvolvimento, né? Como a gente falou, nós não somos perfeitos, né? Nós temos nossos pontos cegos e uma das necessidades que nós temos quanto profissionais é estarmos sempre em desenvolvimento, participando de workshop, participando de treinamentos, para que a gente possa também se desenvolver enquanto profissional, para poder dar o nosso melhor, né? Para quem vai estar conosco. Sim. Né? É sempre essa ideia, né? Então, você tem dúvida, procura sempre no site da UNAT, lá quem são os profissionais. Então, a gente vai ter isso divulgado para garantir que todos aí estejam alinhados aos conceitos da análise transacional. Então, siga-nos, né? Isso. E aí a gente vai estar sempre a informação aí do nosso curso de AT 101 e breve também 202. É isso aí. E quem não assistiu os nossos podcasts sobre análise transacional na prática, então temos vários outros episódios gravados, assista lá, que também é uma forma de você aprender sobre AT. Bom, já chegando no final aqui, Giancarlo, do nosso podcast, o que é que nós poderíamos dizer aqui como mensagem final sobre os ganhos de alguém que possui autoconhecimento e que utiliza a análise transacional como uma filosofia de vida? Bom, eu comentei em alguns momentos, né, que eu vejo a análise transacional como uma filosofia de vida, porque você não consegue dizer, não, eu vou aplicar a análise transacional, vou fazer um treinamento de 101, ou eu vou usar na minha atividade profissional, mas você não incorporar isso, porque a AT não permite, de certa forma. Eu entendo isso dessa forma, tá? Isso é um entendimento meu. Por quê? Nós vamos trabalhar com consciência, né? A capacidade de viver o aqui e agora. Cara, então, é uma filosofia de vida, de saber que eu vou viver com base nos dados e fatos, na realidade, tentar estar presente, né? No aqui e agora, não me perdendo no futuro ou no passado, mas vivendo o presente. Eu quero desenvolver minha espontaneidade, minha capacidade de ser quem eu sou, de expressar minhas emoções, meus sentimentos, né? Poder demonstrar a expressão da minha criança livre, né? Ser feliz,
e poder dizer, eu sou assim, estou bem comigo mesmo, você está bem com você, eu estou ok, você está ok, né? Está tranquilo em relação a isso. Criar relacionamentos com mais intimidade, né? Ou seja, com mais honestidade, mais transparência, livre de jogos. Acho que são ganhos que nós temos, né, Luiz? Então, acho que a liberdade de ser quem você é e conduzir sua própria vida, né? Acho que esse é um ganho fundamental. E eu diria assim, uma frase, né? A vida só pode ser vivida por você mesmo. Então, construa o seu roteiro de viagem e não deixe que os outros determinem qual será a sua viagem. Olha, muito bom, hein, Giancarlo? O que cada um está fazendo com a sua viagem. Faça você o roteiro da sua viagem e não deixe que os outros determinem qual será o roteiro dessa viagem. Olha, muito bom, hein, Giancarlo? E o que eu tenho percebido, até já comentei um pouco, é o seguinte. Se você, que nos assistiu até agora, não buscou ainda alguma ferramenta potente sobre autoconhecimento, não perca mais tempo. Busque alternativas de se conhecer, de criar opções para a sua vida, e a análise transacional é uma ferramenta potente para isso. Porque imagina daqui a 10 anos, o que é que vai ter acontecido com a sua vida? Imagina se você teve autoconhecimento ou se não teve. Então, pensa nas decisões do dia a dia, nos relacionamentos. Então, não perca tempo. Então, se você chegou até esse momento aqui do podcast, já no finalzinho, e percebeu, olha, eu quero conhecer sobre análise transacional, eu quero utilizar essa ferramenta e incorporá-la na minha prática como uma filosofia de vida. Entre em contato conosco, nos encontre e nós estaremos disponíveis para te auxiliar a aprender sobre análise transacional. E, Giancarlo, já no momento do tchau aqui, né? Finalizando, últimas considerações, o que você tem para nos dizer? Olha, eu ia dizer nessa linha, então, você quer construir uma jornada diferente em 2026, vamos começar, né, pela análise transacional, né? Se permita participar de um curso de AT 101 e conhecer de forma mais abrangente esses conceitos, que podem, com certeza, fazer com que o seu ano de 2026 possa ser o início de uma transformação, de uma jornada diferenciada na sua vida. Muito bom, Giancarlo. Foi um prazer estar novamente com você aqui falando sobre análise transacional na prática, e a gente se encontra no próximo podcast. Nos vemos em breve. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.